que vai acontecer essa semana? Você já sabe, né? Daqui uns dias tem um feriado. Fala, não, está chegando um feriado. Então, o que vai ter essa semana? Ah, vai ter feriado, vou descansar, vou passear, vou viajar, não sei qual a sua programação, qual o seu plano para esse feriado. Mas por quê? Por que tem esse feriado? O que significa esse feriado? Qual é a razão dessa data de feriado? É a Semana Santa, eu sei. Sim, mas o que significa Semana Santa? O que se faz na Semana Santa? Quando ela foi criada como feriado, essa data, qual era a sua razão? Sabe que o feriado da Semana Santa é um feriado da Páscoa. E ainda que nós saibamos, né, a respeito da Páscoa, a maior parte dos cristãos, de todos os segmentos cristãos, eles sabem muito pouco sobre a Páscoa. Inclusive, o povo evangélico sabe muito pouco sobre a Páscoa. Se você sai por aí nos lares dos cristãos, o que mais está focado na Páscoa, se você entra nas casas, no período de Páscoa, sabe qual é a principal marca da Páscoa nos lares? Ovo de chocolate e um peixe. Não é mais ou menos isso que se vê nas celebrações de Páscoa, por aí em todo lugar? O que se vende mais no período de Páscoa? Gente, bacalhau é de Deus, tá? Isso aí faz parte. Mas é ovo de Páscoa, ovo de chocolate, né, e peixe. É o que mais se vende nesse período, Páscoa, porque parece que Páscoa está relacionada a essas duas coisas. E, na verdade, não tem nada a ver nem com uma, nem com outra. Ovo de Páscoa, de chocolate, coelhinho da Páscoa. Primeiro que coelho nem bota ovo, quanto mais de chocolate. E o coelho também não tem nada a ver com Páscoa. Essas coisas são todas criações para desvirtuar o verdadeiro significado da celebração da Páscoa. Algumas pessoas falam assim, olha, nós celebramos a Páscoa cristã. Eu já vi, inclusive, sempre quando chega na época da Páscoa, daí a mídia, né, as televisões vão lá entrevistar líderes religiosos, porque é uma festa religiosa. Então eu vejo assim, eles vão lá, o repórter entrevista o padre, para o padre falar a respeito da Páscoa católica. Entrevista lá um rabino, para o rabino falar a respeito da Páscoa judaica. Entrevista um pastor, para o pastor falar a respeito da Páscoa evangélica. Gente, não existe isso. Onde é que tem Páscoa católica, Páscoa judaica, Páscoa evangélica, Páscoa cristã? Não tem, Páscoa é uma só, Páscoa é bíblica. Existem duas Páscoas na Bíblia? Não existem duas Páscoas na Bíblia. Existe apenas uma Páscoa na Bíblia. E de onde isso vem? Primeiro nós precisamos entender que Deus ele tem propósito, projeto, e Deus trabalha com coisas específicas, Deus faz coisas especiais para cumprir o seu propósito. E uma das coisas que Deus faz é determinar datas, momentos específicos para o cumprimento de projetos, de propósitos dele. E Deus estabeleceu algumas datas na Bíblia, que ele chama essas datas de festas. Vai lá na sua Bíblia, em Levítico, capítulo 23. No começo da Bíblia, depois de Êxodos, Levíticos, capítulo 23, no versículo 2, diz assim, no versículo 1, disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, as festas fixas do Senhor, que proclamarei, são santas convocações. São estas as minhas festas. Então, de quem são as festas? Não são festas judaicas? Não, as festas são de Deus. Quem estabeleceu, quem inventou, quem criou esse negócio, foi Deus. Aí vai começar uma relação de 7 festas bíblicas. Então, Deus, ele estabeleceu datas de convocação. A palavra festas aqui no seu original é moed. Moed quer dizer data especial, uma data fixa, uma data estabelecida com um propósito específico. E Deus falou, eu tenho datas especiais para uma
congregação, para uma reunião do povo comigo. E fala, essas são as minhas santas convocações, são as minhas festas. E Deus, Ele que inventou esse negócio de festa e feriado, gente. Vocês gostam de feriado? É bom demais, gente. Feriado é bom, porque Deus, quando Ele estabeleceu as festas, Ele falou, olha, nessas datas aqui, obra nenhuma serviu fareis. Falou, eu quero que vocês parem de trabalhar. Vocês vão agora parar tudo que vocês estão fazendo, vocês vão fazer feriado, mas esse é um feriado para me encontrar, para ter encontro especial com Deus. E cada uma das festas tem um propósito, tem uma destinação e uma mensagem específica, e também tem uma profecia, tem um mover profético vinculado a cada uma dessas festas. Então Deus fala assim, essas festas são feriados, você não vai trabalhar para se encontrar comigo. E cada uma dessas festas vai celebrar aquilo que Deus faz e vai anunciar coisas que Deus ainda há de fazer. Então você comemora, você faz lá festa de aniversário para comemorar o dia do seu nascimento. Você está lá com 80 anos de idade e ainda está assoprando velhinha no bolinho, comemorando o dia que você nasceu 80 anos atrás. Não tem problema nenhum. Você está celebrando o dia do seu nascimento, que já faz muito tempo que passou. E Deus fala assim, olha, tem coisas que Deus faz, que Ele quer que você pare para celebrar, para comemorar, para relembrar os feitos dEle. Mas todas as festas também são proféticas e falam de coisas que Deus ainda vai fazer. Ou quando elas foram dadas, todas elas eram proféticas, porque nem todas as coisas relacionadas às festas já haviam acontecido, mas vieram a acontecer, pelo menos na sua maior parte já aconteceram, e outras ainda estão por acontecer. Deus estabelece então para o seu povo um ciclo. Quando Ele chama Moisés, fala, Moisés, explica para o povo que eles vão precisar parar e vão ter que celebrar 7 festas para mim. E Deus estabelece, essas 7 festas são num ciclo que vão ser comemoradas anualmente. Todo ano vai repetir, igual você comemora anualmente as suas datas especiais, seu aniversário de casamento. E tantos outros feriados nacionais, e muitos deles são até feriados religiosos, ainda que não sejam da sua fé. E esse ciclo de festas, eles falam a respeito do plano, do propósito de redenção de Deus para o ser humano. Todas as festas estão relacionadas ao projeto de que Deus tem para conosco. Existem 3 festas principais dentre as 7. Quais são as 3 festas principais? Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. São 3 festas principais. E nessas 3 festas, Deus inclusive Ele deu uma obrigação especial aos homens, de que todos os homens de Israel deveriam anualmente, durante a data daquelas festas, irem para Jerusalém para comemorar a festa em Jerusalém. Isso está lá em Deuteronômio capítulo 16, versículo 16, onde diz assim, 3 vezes ao ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher. Lembra, Deus está falando com o povo, estão no deserto ainda. Depois Deus escolhe o lugar e fala, é Jerusalém. Mas nessa época, ainda o povo estava no deserto, não tinha tomado posse da terra prometida. Então, no lugar que eu vou escolher, vocês vão para lá todo ano. Em qual tempo? Nas festas dos pães ázimos, que são festa da Páscoa, na festa das semanas, que é a festa de Pentecostes, e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Deus está dizendo assim, falou, olha, eu tenho uma festinha, vocês são meus convidados, mas não venham sem presente, por favor. Já viu assim, casamento, quando você é convidado, você leva um presente. Aniversário, quando você é convidado, você leva um presente. De onde que vem a origem dessa ideia de dar um presente na data que alguém te chama para uma festa? Está na Bíblia, gente. Está na Bíblia. E nós não temos nenhum problema de dar presente para as pessoas que estão fazendo festa e nos convidando. E Deus também nos convida para a festa e também fala assim, olha, mas não vem de mão vazia não. Né? Vamos festar, mas traz o seu presente. Deus gosta de festa, gente. Deus gosta de festa. E Deus gosta de presente também. Né? Ele queria falar, olha, não vem de mão vazia não, porque senão vocês não vão estar me honrando. É uma festa para me honrar, cada uma delas. E os judeus passaram, desde então, isso há mais de 3.000 anos atrás, passaram a celebrar a festa de Páscoa e todas as outras festas que Deus estabeleceu. Isso aí há cerca de 3.300 anos atrás, eles começam a comemorar as festas bíblicas.
anualmente, todos os anos, nas datas que Deus marcou, nas 3 ocasiões, os homens iam para Jerusalém para celebrar, e de 7 em 7 anos, Deus mandava que as mulheres e as crianças fossem também. Elas poderiam ir sempre com os homens tinham o dever de ir. Ele poderia levar a família toda ou não, mas uma vez a cada 7 anos, sempre no final de Shemitah, no ano sabático, Deus falou assim: agora eu quero que traga toda a família. Então iam as mulheres, as crianças, os homens, e aí o povo já adquiriu o hábito de procurar sempre que possível ir com toda a família. E os judeus, então, eles começaram a praticar isso há cerca de 3.300 anos atrás, até um pouco mais. E a igreja cristã original, ela praticou isso nos seus primeiros 3 séculos, não indo para Jerusalém, mas as festas bíblicas, elas foram incorporadas à fé cristã, porque a nossa raiz é uma raiz judaica, e a igreja original, toda ela era composta por judeus, e os judeus continuaram celebrando as festas bíblicas, e a igreja primitiva, não é talvez a melhor expressão chamá-la de primitiva, mas a igreja original, ela celebrava todas as festas bíblicas durante os 3 primeiros séculos. O que aconteceu no início do 4º século? Tinha um cara que assumiu o Império Romano, Constantino, que se disse cristão, disse que se converteu, e ao se converter ele começou a querer manipular a igreja. Então o cristianismo, a fé estava tomando a base da sociedade do Império Romano, assim, muitos crentes estavam aumentando. Quanto mais o Império perseguia, quanto mais crente era morto, mais cristão surgia, mais gente se convertia. E aí então Constantino também diz que se converte ao cristianismo, e aí ele se aproxima dos líderes cristãos, e aí o que Constantino faz? Ele faz uma reunião, ele convoca uma assembleia geral dos bispos cristãos espalhados pelo mundo todo, só impediu que os bispos judeus participassem, e foram 318 bispos mais seus assessores, para uma reunião do mesmo tipo, mesmo formato que acontecia no Senado romano. Então o Senado tinha um modelo de reunião, os cristãos eles eram perseguidos, não podiam fazer esse tipo de reunião pública, massiva, e aí agora Constantino, ele convoca uma reunião, e aí essa reunião chamou-se um concílio, e em Niceia, no ano 325, os bispos foram influenciados e de certa forma forçados por Constantino a tomar algumas decisões, impôs algumas decisões de mudança para a igreja. Sabe aquele negócio que você vê na igreja perseguida? Por exemplo, você vai na China tem igreja cristã? Tem. Mas o governo vai lá e impõe condições, regras. Fala, não pode isso, não pode aquilo, não pode, você tem que fazer assim. Existe uma igreja perseguida que é aquela que não se submete às regras do governo, do Partido Comunista na China, que quer impedir que algumas práticas cristãs sejam feitas lá. Então a igreja pode ter, mas sob controle, como foi também muito tempo na União Soviética. A igreja cristã sempre existiu na União Soviética, mas a maior parte da igreja estava dominada, controlada pelo poder político. Não podia fazer uma série de coisas. Isso não é uma coisa do comunismo, gente. Constantino não era comunismo, não existia comunismo ainda. Isso é uma coisa maligna, que se manifesta de muitas maneiras, inclusive no comunismo. Mas então ele convence Eusébio, que era um bispo fortíssimo, à época, a fazer algumas mudanças, e uma das principais mudanças que foram feitas foi mudança em relação à celebração das festas bíblicas. Tudo aquilo que tinha aparência judaica, Constantino ele era antissemita, não gostava de judeu, Eusébio também não gostava, e muitos outros bispos não gostavam por questão de competição, de poder, de influência. Então eles mudam algumas coisas nesse concílio de Niceia, e uma das coisas que mudou foi a data da celebração da Páscoa. Olha, nós vamos mudar a Páscoa, ela não vai mais ser celebrada na data que os judeus comemoram, e outras coisas eles fizeram para distanciar o cristianismo do judaísmo. Na verdade, o que eles fizeram foi começar algo chamado cristandade.
Porque na cristandade o mundo todo teria que se tornar cristão. E aí começa também o batismo infantil, porque a criança nascia e já tinha que se tornar cristã por nascimento. Nasceu no Império Romano, a religião oficial do Império Romano é o cristianismo, então a criança já vai sendo logo batizada e se tornando cristã, já vai sendo logo consagrada, independentemente dela crer ou não, de receber o Senhor Jesus ou não. Então isso começa aquilo que foi conhecido como cristandade, que é um termo que hoje quase já não se usa mais, mas foi instituído pela igreja antiga, né, e que se sediou depois em Roma. A cristandade, na verdade, rompeu com o cristianismo e com as raízes judaicas. Inventou um negócio parecido com o cristianismo, porém não perfeitamente cristão. E muitos pensadores daquela época, Santo Agostinho e tantos outros, Tomás de Aquino, que veio muito depois, eles também adotaram uma teologia e uma política antissemita. Eles eram contra os judeus. E aí começou o antissemitismo se espalhar pelo mundo todo, que já existia antes, né? As nações antigas queriam também destruir Israel, você já vê isso na história bíblica, antes desse período negro da igreja, mas houve um período da igreja que a própria igreja se volta contra o povo judeu, o antissemitismo toma a cristandade, ou toma a igreja da época, e aí você vê alguns resultados como os cruzados. Os cruzados, eles matavam os judeus e também os muçulmanos em nome de Cristo. Existem relatos históricos de que eles chegavam em lugares, cidades onde havia ali comunidades judaicas, colocavam os judeus para dentro da sinagoga, queimavam a sinagoga e ficavam cantando louvor de adoração a Deus lá de fora. Tipo assim, estamos fazendo isso para o Senhor, estamos matando os judeus, porque os judeus eles foram colocados, os antissemitas colocaram uma pecha dizendo que eles eram demônios, que eles eram assassinos de Cristo, que eles tinham matado Jesus e que eles eram a expressão de Satanás, que o verdadeiro judeu, a imagem do verdadeiro judeu era de Judas. Então esse negócio gerou depois muitas perseguições, apartheids contra judeus em vários lugares do mundo, e por fim culminou no Holocausto no século passado, que você conhece já, história mais recente. No decorrer de todas essas coisas que eu passei assim, voando por cima delas, o que aconteceu na igreja cristã, na igreja evangélica inclusive, é que ela foi abandonando e praticamente abandonou todas as festas bíblicas. Porque aquilo que a gente celebra de Páscoa não é exatamente aquilo que a igreja original celebrava. E não é aquilo que na Bíblia celebrava e que Jesus celebrava. Nós fomos deixando de celebrar. Por exemplo, você sabe quando é a festa de Pentecoste? No calendário. Quando vai acontecer? Yom Kippur, tabernáculos. Nós estamos numa igreja que lê a Bíblia e nós não sabemos, mas eu não estou te culpando por isso, porque isso aí é a tradição que nós herdamos de uma teologia de substituição, que a igreja cristã substituiu Israel e nós, tudo aquilo que era de Israel, nós perdemos. Nós fomos cortados das nossas raízes, das nossas origens, foram-nos arrancadas as raízes, na verdade. E a igreja deixou aquilo que Deus estabeleceu, porque Deus falou, essas não são as festas dos judeus, essas são as minhas festas. Continuaram sendo praticadas no Novo Testamento. Aí, além de a gente deixar de praticar as festas bíblicas, o que nós fizemos? Foi introduzido um sincretismo dentro da fé cristã. Isso Roma deu a grande contribuição para que isso acontecesse. E as celebrações religiosas pagãs, elas acabaram entrando dentro da igreja cristã. Por isso nós temos aí uma Páscoa com coelhinho da Páscoa, ovo de Páscoa, e temos outras festividades religiosas não bíblicas, onde santos são celebrados. As datas de celebrações de festas bíblicas nós não sabemos, mas nós sabemos, por exemplo, o que é dia 12 de outubro, não é?
além de ser dia das crianças, o que mais é? Por que é feriado nacional? Dia do quê? Dia da Aparecida. O que é isso? É um feriado religioso, que é imposto para o Brasil todo. E existem outros feriados religiosos, né, que foram introduzidos, e alguns, por exemplo, dia 13 de junho é um feriado religioso municipal também. E por quê? Dia de quem? Santo Antônio, né? O que nós temos que ver com isso? Nada. Mas o que acontece? Existiam datas lá naquela época que eram datas de celebrações e festividades religiosas pagãs. E quando o mundo vai se tornando cristão, não por conversão, mas por determinação, por decreto governamental, aí eles foram pegando aquelas datas onde havia uma festividade, uma celebração pagã, e eles foram mudando, né, a celebração e conservando as datas. Tinha um Deus estranho lá, um falso Deus sendo adorado num determinado dia. Não se adora mais aquele Deus, mas nós não adoramos outros deuses, nós só acreditamos num só Deus. Mas nós temos as nossas celebridades, nós temos os santos, então vamos fazer isso aqui o dia de tal santo, o dia de tal santo. E isso não tem nada a ver com a Bíblia. Mas isso se incorporou na cultura e na tradição ocidental por causa daquilo que nós chamamos de cristandade. Então as festas de Deus, elas foram abolidas, e muitas festas que foram inventadas pelo diabo para substituir as festas de Deus, elas acabaram sendo incorporadas com uma aparência diferente da cultura pagã, politeísta, que deu origem a tantas outras celebrações e festividades religiosas. Agora, uma coisa importante é que quando Deus estabeleceu as suas datas de celebração, Ele falou que elas são datas perpétuas. Quer ver? Veja lá em Êxodo capítulo 12, tem muitas vezes que Ele vai falar isso. Eu vou citar somente esse, Êxodo 12, versículo 14. Onde diz assim: este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Sabe o que é que, quando Deus fala que alguma coisa é perpétuo, sabe o que Deus está querendo dizer que é com aquilo? Que é perpétuo. Não tem alegoria. É literal. Falar isso aqui é para sempre, por todas as gerações. Isso aqui, pastor, era para os judeus. Verdade. Deus estabeleceu primeiro para o seu povo, só que depois nós fomos enxertados no povo dele, e o enxerto, ele começou a viver as mesmas coisas, fluir na mesma seiva da oliveira original. E por isso a igreja cristã original, durante 3 séculos, participou e celebrou todas essas festas. Porque originalmente nós não fazíamos parte dessa cultura, dessas tradições, mas nós fomos enxertados na boa oliveira, como oliveira brava, nós fomos enxertados na boa oliveira e começamos a fluir nas mesmas coisas que eles praticavam. Não absolutamente todas, porque algumas Deus disse especificamente que era somente para o judeu, por exemplo, a circuncisão. A circuncisão não era, quem se convertia precisava circuncidar. Não precisava circuncidar. O judeu precisava se circuncidar até os dias de hoje. Mesmo o judeu que crê em Jesus como Messias, ele circuncida, porque é uma marca para o judeu especificamente, e não para aquele que recebe Jesus. Agora, quando Deus ele marca alguma coisa, quando Deus ele marca uma data, se Deus fala assim, eu tenho uma data de encontro, o que vocês acham que Deus faz naquela data de encontro? Ele vai para o encontro. Só que já tem muito tempo que Deus está indo para o encontro e não tem ninguém lá para encontrar com Ele. Ele marcou a data de encontro. E Deus não falta as datas que Ele marca. Ou seja, se Ele fala assim, eu quero me reunir com vocês, naquele dia Ele está esperando que nós compareçamos para nos reunirmos com Ele. O judeu, ele celebra as festas bíblicas aonde ele estiver. Ele não precisa necessariamente ir hoje para Jerusalém. Até Jerusalém deixou de ser posse do povo judeu por quase 2000 anos. Então eles nem tinham como ir para Jerusalém para celebrar, mas nunca deixaram de celebrar as festas bíblicas.
Sempre celebraram. E o povo cristão dos primeiros séculos também não iam celebrar em Jerusalém, até porque Jerusalém deixou de ser Jerusalém no ano 70 da era cristã. Apóstolos, muitos ainda estavam vivos, e a celebração da festa era feita em todos os lugares, e já não tinha mais o templo para eles poderem ali se reunir. Agora, das 7 festas, a primeira é a Páscoa. Ok. A palavra Páscoa no original é Pessa. Pessá. E no capítulo 12 de Êxodo, que você leu aí, volta para o versículos 1 e 2. Diz assim, Êxodo 12, versículos 1 e 2 diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Olha só, Deus está começando algo novo. Eles estão ainda no Egito, vão sair do Egito, vai acontecer agora a última praga para que eles sejam libertos do cativeiro no Egito. E Deus manda começar um ciclo novo. Você está dizendo, agora esse mês que vocês estão agora é o primeiro mês do ano. Mas no calendário da época, o calendário que era utilizado nas nações naquela época, já era o 7º mês. E Deus fala assim, esse não será para vocês o 7º, esse será o primeiro. Deus está começando um novo ciclo. O calendário antigo continua funcionando, mas Deus estabelece agora um novo ciclo. Havia um calendário civil, e Deus estabelece agora um calendário religioso. E o que é que vai marcar esse calendário, esse ciclo de celebrações bíblicas? As festas, que vão acontecer nas datas que Deus vai estabelecendo depois. E qual era a razão de Deus estabelecer uma festa naquela data, naquela ocasião, quando eles estavam saindo do Egito? Porque a festa de Páscoa ela foi estabelecida com um propósito, de marcar e celebrar a data de que o povo hebreu saiu do cativeiro no Egito. Quando nós celebramos 7 de setembro, o que é que nós celebramos? O que tem no dia 7 de setembro? O dia da independência. O dia 14 do mês de Nissan é o dia da libertação. O povo hebreu foi liberto do Egito no dia 14 do mês de Nissan. E aí Deus fala assim, olha, no dia 14 do mês de Nissan, vocês vão fazer uma festa para comemorar a libertação de vocês. Agora, a palavra Pessá, o significado dela é passar por cima, é pular. Agora, o significado está dizendo o que é essa festa. Fala assim, olha, Pessá é passar por cima, é pular. Ou seja, então alguma coisa estava passando por cima, alguma coisa estava sendo pulada. O que é que foi passado por cima? O que passou por cima? O que pulou nessa data? Deus havia dito para Moisés que ele enviaria a última praga do Egito, e a última praga, a 10ª praga, ela iria visitar todas as casas do Egito. E em cada casa que essa praga entrasse, ela ia matar o primogênito daquela família. E aí Deus dá uma instrução para Moisés, falando, mas vocês vão fazer o seguinte, vocês vão sacrificar um cordeiro, e vocês vão pegar esse sangue do cordeiro, e vocês vão passar nas portas, nos umbrais, das portas das casas de vocês. Então vocês vão passar nas 2 laterais, e vão passar na parte superior. E esse sinal, nas casas de vocês, vai ser aquilo que vai livrar aquela família, aquela casa, do anjo da morte que vai eliminar os primogênitos em cada casa. Então, quando a morte vinha, a praga, o anjo da morte, ele vinha, o anjo que vinha matar os primogênitos, quando ele chegava numa casa que tinha aquela marca, o que ele fazia? Pessá. Aquela casa, ele entrava numa casa, matava o primogênito. Entrava numa casa, matava o primogênito. Ele ia para outra casa, tinha lá o sinal. Aí o que ele faz? Pessá. Passava por cima. Livrava da morte. Então, o que é a Páscoa? Pessá. A Páscoa está falando exatamente disso, do passar por cima, de pular, de poupar.
Deus pulou a casa dos judeus para não matar. E qual era a chave para que isso acontecesse? O sangue do Cordeiro. A Páscoa, ela tinha um significado temporal, histórico, para aquele momento, para aquele povo, para aquela realidade, mas ela também já estava anunciando aquilo que haveria de acontecer no futuro, qual seria a obra do nosso Cordeiro Pascal, que é Cristo Jesus. Então, por isso ela é profética. E Deus falou, isso aqui vai acontecer sempre no dia 14 do mês de Nissan, vocês vão celebrar. Então, a Páscoa, no seu original, na sua razão, no seu sentido original, ela serve para uma coisa: para comemorar o dia que Deus passou por cima da casa dos judeus e poupou os seus primogênitos. E aí os livrou do Egito, porque naquela noite foi a noite que eles saíram do Egito, que eles foram libertos. O sangue do Cordeiro os salvou. Amém? Então o judeu, ele sabe muito bem, e ele celebra isso anualmente. E a Páscoa, como eu falei, ela não acontece domingo, ela acontece dia 14 do mês de Nissan, que pode cair qualquer dia da semana, numa segunda, numa terça, numa quinta ou domingo. Esse ano vai cair agora sexta-feira. Só que a Páscoa é uma festa que ela começa no dia 14 e ela dura uma semana. E essa semana eles não comem pão com fermento. Então por isso é chamada de pães ázimos. Agora, o que o concílio de Nicéia fez? Eles mudaram a data, falando, não, olha, a Páscoa nós vamos celebrar. Só que nós vamos ter a nossa Páscoa dissociada da Páscoa dos judeus. Eles continuam celebrando lá no dia deles. Aliás, o que Constantino queria era impedir que a Páscoa fosse celebrada. Ele tentou proibir a celebração da Páscoa na sua data bíblica e estabeleceu uma nova data de celebração, que era o primeiro domingo após o equinócio de primavera. Só que no equinócio de primavera, nessa ocasião, o que acontecia era uma celebração, uma festividade à deusa babilônica da fertilidade, chamada Istar. Então tinha no panteão babilônico havia lá uma deusa da fertilidade chamada Istar. E Constantino, ele mudou a celebração da Páscoa bíblica para a data da celebração da Istar. Você sabe como é que é Páscoa em inglês? Como? Easter. É isso? Falei certo? Olha, dei uma dentro. Ele muda a data bíblica e pega uma outra data, onde tem uma celebração feita a uma deusa da fertilidade. Agora, sabe o que é que representava a fertilidade? O coelho e o ovo. E daí na festa hoje dos crentes, o que é que tem lá dentro? Qual é o símbolo que tem lá? O coelho e o ovo. Que foi algo introduzido dentro do mundo cristão, dentro da igreja, né, há cerca de 1.700 anos atrás. E a gente continua tendo, né? E aí de você, se você não der ovo de chocolate para os seus filhos nessa data. Você está com um problema. Eu não preciso mais ter esse problema. Meus filhos cresceram, mas eu dei ovo de chocolate para eles. Às vezes eu não queria, mas gente, eu chegava em casa, tinha ovo de chocolate. Porque eles davam um jeito. Até iam fazer, né? Faziam os ovos de chocolate. Agora, o que é a Páscoa bíblica? Como ela é celebrada? Não tem ovo de chocolate, não tem coelhinho, não tem nada disso. Na sexta-feira a gente vai fazer uma representação de como era quais eram os elementos que eram usados numa Páscoa bíblica. Então não vou entrar no detalhe dessas coisas, a gente vai estar ensinando na sexta-feira. A gente vai celebrar, nós vamos montar uma mesa de Páscoa e vamos celebrar aqui, né, como era uma celebração de Páscoa bíblica do tipo que Jesus celebrou, porque Jesus, ele celebrava as Páscoas. E esse ritual, ele tem assim, até um manual de celebração que os judeus usam isso aí há milênios. Todo ano se repete a mesma coisa, porque ela tem uma finalidade didática, de ensinar as crianças sobre a sua história e fixar na mente das crianças algumas coisas que elas precisam aprender. E Deus mandou que eles fizessem isso.
E a Páscoa, ela não apenas, ela falava então dessa ocasião da libertação do povo judeu, mas ela já, para nós que entendemos, né, Jesus como Cordeiro Pascal, ela já estava apontando para Jesus. Todos os elementos da refeição de Páscoa judaica, inclusive nos dias de hoje, todos os elementos que eles usam, eles apontam para Cristo. Você vai ver isso na sexta-feira, quando você vier. São vários elementos que são usados naquela celebração. Há uma sequência, há um roteiro a ser seguido na celebração de Páscoa. E todos as etapas daquele roteiro e todos os elementos que são usados, eles apontam para Jesus. Isso é muito, muito, muito claro e muito forte. A identificação disso é maravilhosa. Agora, como a Páscoa ela era profética e ela marcava um dia da libertação, da saída do Egito, você sabe que Jesus ele morreu na Páscoa. Por isso, hoje, a Sexta-feira Santa, ela celebra, né, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus, que é o dia que a gente celebra a Páscoa, né, que o mundo hoje celebra a Páscoa num domingo após a Sexta-feira Santa, comemorando a morte de Jesus na Sexta-feira Santa e a ressurreição dele no domingo. E Jesus de fato morreu numa Páscoa, não foi numa sexta-feira necessariamente. Agora, será que foi coincidência? Foi por um acaso que Jesus morreu na Páscoa? Na verdade, quando Deus estabeleceu aquela data, falou, olha, no dia 14 do mês de Nissan, já estava determinado o dia que Jesus iria morrer. Deus só estava antecipando a data e comunicando ao povo dele, falou, olha, no dia 14 do mês de Nissan é o dia da minha libertação para vocês, é o dia que eu vou dar o livramento, não apenas para o povo judeu, mas para todo mundo. E há tanta coincidência, tanta correlação, porque Jesus ele não decidiu, assim, aparentemente, historicamente falando, falou, olha, me matem no dia 14 do mês de Nissan, me matem no dia de Páscoa. Jesus não pediu isso, na Bíblia não existe isso. Foi uma decisão de Pilatos, influenciado pelo Sinédrio, que não estava associando coisa nenhuma com a Páscoa. A morte de Jesus, porque a crucificação ela acontecia regularmente, não era somente naquela data, em todo o tempo havia crucificação. O Império Romano crucificava ladrões, bandidos, criminosos, o tempo todo. Não tinha um dia especial para crucificação. Era normal, era regular. Mas Jesus ele morre no dia de Páscoa. Agora, o que está acontecendo no dia de Páscoa em Israel, durante todos esses milênios? Ainda existia o templo, então os judeus eles estão indo para Jerusalém, porque Deus fala assim, eu quero que os homens venham para Jerusalém. Lembra que Deus ordenou que todos os homens fossem para Jerusalém? Sabe por que Deus manda que os homens vão para Jerusalém? Porque um dia, no dia de Páscoa, Jesus ia ser crucificado. E Deus queria que o povo testemunhasse a oferta do seu filho lá. Da mesma maneira, o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, exatamente no dia da festa de Pentecostes. Então Deus manda o povo ir para Jerusalém, marca um feriado, para trabalhar, vai para Jerusalém. Por quê? Porque Deus já tinha uma data para enviar o Espírito Santo. Então as festas bíblicas, elas estão antecipando aquilo que Deus vai fazer. Jesus ia morrer no dia 14 de Nissan. E Deus marca a data de festa para ser celebrada, não depois, mas antes. 1500 anos antes de Jesus morrer. Eles já começam a celebrar aquela festa. Vão para Jerusalém todo ano. E durante 1500 anos não aconteceu nada. Jesus não morreu durante aqueles 1500 anos. Mas eles estavam fazendo o quê? Ensaiando. Durante 1500 anos o povo judeu ia para Jerusalém para ensaiar o sacrifício de Jesus. Porque o que eles faziam na celebração de Páscoa em Jerusalém? Eles separavam um cordeiro puro de 3 anos, sem mancha, sem mácula, perfeito. Daí eles sacrificavam, eles amarravam aquele cordeiro, e havia 2 momentos importantes no templo. Às 9 horas havia a celebração das ofertas, às 9 horas da manhã e às 3 horas da tarde. E no dia de Páscoa, o que acontece às 9 horas da manhã? Às 9 horas da manhã é o horário que Jesus ele é pregado na cruz. Lá no templo tem um cordeiro que está sendo amarrado nas 4 pontas do altar.
Havia um altar. E na Páscoa o cordeiro ele era amarrado nas 4 pontas do altar. São 4 chifres que tinham nas pontas do altar, no altar de sacrifício. E aquele cordeiro estava sendo amarrado, preso. E na hora que o cordeiro está sendo amarrado lá no templo, Jesus está sendo crucificado num outro altar fora da cidade. Tem um altar lá no templo e tem um outro altar lá fora, que é uma cruz. E às 3 horas da tarde, o que está acontecendo lá no templo? O cordeiro ele é sacrificado. E que horas é que Jesus morre? Exatamente às 3 horas da tarde. Deus marcou o dia e a hora. Quem matou Jesus não foram os judeus. Quem matou Jesus não foram os romanos. Apocalipse capítulo 13, versículo 8 diz assim: adorá-lo-ão os que habitam sobre a terra, falando do anticristo, aqueles cujo nome não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Deus já havia decidido oferecer o seu filho em sacrifício desde a fundação do mundo. Antes de Adão existir, Deus já tinha pensado em sacrificar Jesus para a salvação da humanidade. E marcou um dia. Tinha um dia e uma hora. E para marcar esse dia e essa hora, Deus assim, Ele fala: vocês vão celebrar uma festa para mim. Dia de matar o filho, Ele fala assim: eu quero festa. Não por causa do sofrimento de Jesus, mas por causa da nossa redenção. Deus queria celebrar conosco a nossa redenção, que custaria o preço todo para Jesus pagar como o Cordeiro Santo de Deus. E lá no templo, sabe o que eles estão recitando? Eles estão recitando salmos, cantando salmos, porque os salmos eles eram cantados. E havia uma sequência da ministração dos salmos. E sabe quais são os principais salmos que estão sendo cantados ou ministrados no templo nesse momento? Os salmos de 113 ao 118, que são salmos messiânicos, que quando você lê esses salmos, você identifica neles Jesus Cristo. Eles estão celebrando Cristo lá no templo, sacrificando um cordeiro. E está de fato acontecendo, Jesus sendo sacrificado lá no Gólgota. O sangue dele sendo derramado para ser aspergido sobre nós, para que nós fôssemos libertos da morte e da condenação eterna. Jesus ele celebrou a Páscoa durante todos os anos da sua vida. A Bíblia fala que, lá em Lucas 2:31, fala assim, que anualmente seus pais iam para Jerusalém para a celebração da festa de Páscoa. A última refeição que Jesus faz com os seus discípulos, quando ele instituiu a Santa Ceia, era Páscoa. Era uma refeição de Páscoa. A gente vai tentar reproduzir algo parecido com o que era aquela refeição que Jesus fez com os seus discípulos. Na sexta-feira a gente vai fazer isso, na noite de Páscoa. No capítulo 22 de Lucas, diz assim, versículos 14 e 16. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa com ele, os apóstolos, e disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Jesus estava esperando. Sabe o que Jesus está dizendo? Olha, já tem cerca de 1.500 anos que vocês estão celebrando a Páscoa. Que os judeus estão celebrando a Páscoa. Jesus já estava na sua 33ª Páscoa. Fala, todo ano o povo está celebrando a Páscoa, mas aquela era a Páscoa do dia real que Deus queria, que Deus marcou a história da humanidade. Ele falou assim, eu ansiei, eu esperei por essa Páscoa. Teve aquela Páscoa lá do Egito, e vocês estão celebrando aquela Páscoa lá do Egito, mas a minha Páscoa é essa, e eu estava esperando por ela. Vivi 33 anos, e todos os anos que eu comia Páscoa, eu falava, ainda não é nessa, mas daqui a alguns anos vai chegar a minha Páscoa. E quando chega na Páscoa, Jesus fala, olha, eu ansiei, eu desejei, eu esperei por essa. Eu esperei por essa Páscoa.
Então era o tempo assim da consumação do projeto de Deus na vida de Cristo. Agora, por que a Páscoa é importante também para a gente, então? Porque a Páscoa, se você não entender a Páscoa judaica, você a Páscoa de origem, de raiz judaica, você não vai entender o resto da Páscoa. Nós estamos espiritualmente ligados a Israel, porque Deus fala assim que Ele pegou nós como oliveira brava e nos enxertou na boa oliveira. Então, espiritualmente nós estamos ligados, ainda que você possa pensar que não. E existe até uma teologia da substituição que diz que não, mas nós estamos ligados porque Deus nos ligou. Em Efésios capítulo 2, fala que nós éramos alheios, estranhos às promessas e às alianças de Deus, mas em Cristo Jesus nós somos unidos ao povo hebreu e nos fizemos um com eles, participantes daquilo que Deus estabeleceu sobre eles. Então, imagina se o povo judeu não existisse, nós não seríamos salvos, porque a salvação veio através dele. Jesus disse isso lá para a samaritana. A salvação vem através deles. Imagina se Deus não tivesse libertado o povo hebreu lá no Egito, eles teriam morrido no Egito e a salvação não teria chegado até nós. Então, glória a Deus porque eles foram libertos do Egito, porque a libertação deles do Egito fez com que a salvação chegasse também até nós. Se não houvesse a libertação deles, nós não seríamos salvos e o nosso destino seria o inferno para a eternidade. Você entende isso? Mas nós sabemos que Jesus, Ele é o verdadeiro Cordeiro da Páscoa. Mas se a gente não entender o que é a Páscoa para o judeu e o que é o Cordeiro na Páscoa do judeu, nós não vamos entender na plenitude o que é a Páscoa para a gente, e o próprio sacrifício de Jesus não fica com um sentido pleno. Os judeus celebram a libertação do cativeiro. Nós celebramos a libertação do pecado, do mundo, porque eles viviam uma vida amarga no Egito, que representava o mundo. E nós também vivemos uma vida amarga na mão de Satanás, no mundo. E assim como eles foram libertos, nós também fomos libertos. E a Páscoa fala a respeito da nossa libertação. Eu lembro do dia da minha libertação. Eu não sei a data exata, não marquei no calendário, mas eu sei que foi em dezembro de 1980. Eu lembro o lugar onde eu estava, quando foi que eu tive o meu encontro pessoal com o Senhor, e foi um encontro libertador. No meu caso, Deus me libertou de vícios, de drogas, de cigarro, de bebida e outros vícios que eu tinha, numa noite, no meu encontro. Libertação, minha Páscoa. O sangue do cordeiro lá no Egito livrou a morte dos primogênitos de Israel. O sangue do nosso Cordeiro Jesus nos livrou da morte eterna, para todo sempre. O sangue dele nos remiu. Então o que é que nós precisamos, gente? Diante dessas coisas que eu estou colocando de maneira simples, na sexta-feira eu não vou repetir isso, vou falar coisas diferentes, mas mostrando um pouquinho dos elementos de cada momento da celebração de Páscoa, né? E o sentido, o significado, isso aí enriquece muito, espiritualmente, não só a celebração, mas o nosso entendimento e o enriquecimento da nossa fé. O que nós precisamos, de fato, é voltar às nossas raízes, porque nos foram arrancadas, nos roubaram as nossas raízes. Há 1700 anos atrás, roubaram a nossa raiz. E é tempo agora da restauração de todas as coisas, de a gente voltar às nossas origens. A nossa origem não é Roma, a nossa origem é Jerusalém. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Existem crentes no mundo inteiro que estão voltando para as suas origens e a sua religação com Israel. Agora, no último grupo que nós fomos para Israel, isso ficou muito nítido. Assim, o grupo, as pessoas que foram, se identificaram tanto. Mas se identificaram tanto que a sensação, eu já tenho isso há mais tempo, mas a sensação é de que quando você está em Jerusalém, você está em casa. Parece que ali é sua casa, parece que ali é sua pátria, ali é sua terra. Ali é seu povo. E muitos não queriam voltar, e já quando voltaram, já voltaram com saudades.
Porque assim, isso é algo espiritual que Deus está reconciliando a igreja com a sua raiz. É tempo de restauração, lá está acontecendo uma restauração bíblica, anunciada. Daqui uns dias a gente vai ter os nossos vídeos do documentário sobre a restauração de todas as coisas, restauração profética de Israel. Você vai entender isso, nós vamos explicar muito bem isso. Você vai poder ver, rever, divulgar, aprender. Mas espiritualmente está havendo uma restauração que eu não tinha até alguns anos atrás. É algo que Deus começou a operar na minha vida faz pouco tempo. Porque eu fui gerado dentro de uma teologia diferente, de uma teologia de substituição, que a igreja substituiu Israel. E na verdade isso não é bíblico. E uma restauração para as nossas raízes passa pela restauração da compreensão e da celebração das festas bíblicas. E se a gente tem que restaurar as coisas e também restaurar as celebrações das festas que Deus determinou para o seu povo, a primeira a ser restaurada é a Páscoa, porque é a primeira delas. E a nossa festa de entrada em Cristo Jesus é a nossa Páscoa. Jesus, ele celebrava a Páscoa, e quando ele vai celebrar a última Páscoa, ele manda assim, porque existia um roteiro de celebração de Páscoa. A Páscoa não é simplesmente, olha, nós reunimos, cantamos o louvor, fazemos um culto e vamos embora e celebramos a Páscoa. Não é isso. Tem um preparativo. Jesus mesmo disse assim para os discípulos, vão lá e preparem a nossa celebração da Páscoa. Quando Jesus fala, prepara a nossa celebração da Páscoa, ele não está falando a respeito somente de preparativo de refeição. Tem um preparativo de refeição, mas tem muito mais do que preparativo de refeição. Porque quando Deus mandou eles celebrarem, Deus deu instruções. Uma delas, vocês vão comer um cordeiro até o fim, vão comer todo o cordeiro. Deus instruiu como é que vai ser esse cordeiro. Como é que vocês vão comer esse cordeiro? Tinha que ser uma refeição rápida também, para toda a família. Mas Deus havia dito que eles precisariam aspergir o sangue do cordeiro, sacrifica o cordeiro, passa antes de comer, vocês vão passar o sangue do cordeiro nos umbrais. Instrução. Também disse que a casa deveria ser limpa. Lá no capítulo 12 de Êxodo vai falar a respeito disso. Eu vou só dar uma corridinha aqui, mas depois você pode verificar no capítulo 12 algumas instruções para a celebração de Páscoa, e a gente vai passar alguma coisa escrita para vocês também. E uma das instruções para a celebração é que eles deveriam limpar a casa de todo o fermento. Qual é a representação do fermento? O fermento representa contaminação, biblicamente falando. O fermento representa pecado e qualquer tipo de contaminação espiritual. E a festa de Páscoa é uma festa onde ficam lá 7 dias sem comer fermento. O fermento físico mesmo. O pão sem fermento e qualquer outro alimento sem fermento. E o que é que eles faziam então? No primeiro dia de Páscoa, sexta-feira próxima, no nosso feriado, eles vasculhavam a casa procurando fermento. Se tinha algum resquício de fermento, a mulher passava com a vela procurando assim nos armários, em todos os lugares. Se tinha algum lugar que tinha algum resquício de fermento, e todo o fermento ele era arrancado da casa, representando uma purificação, uma limpeza espiritual do ambiente aonde a Páscoa iria ser celebrada, onde viria a libertação, onde viria a salvação do povo. Fala assim, logo no primeiro dia, tirareis o fermento das vossas casas, instrução de Deus para o povo. O apóstolo Paulo, depois, falando a respeito dessa limpeza espiritual, ele diz o seguinte, lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículos 7 e 8, ele fala assim, lançai fora o fermento velho, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, Páscoa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Ele está falando assim, a massa somos nós. Onde que o fermento era colocado? Na massa do pão, na massa do bolo. E durante a Páscoa, eles não colocavam fermento na massa da farinha. Então ele não crescia, ficava um pão sem crescer. E Paulo está dizendo assim, olha, a massa somos nós. E o fermento é todo tipo de contaminação, de pecado, de malícia, de impureza que nós tínhamos. Falou, olha, e nós temos que celebrar a Páscoa sem essas coisas. Toda a influência maligna que entrou nas nossas vidas, nós precisamos tirar fora para poder celebrar. E Deus mandou fazer isso anualmente. Paulo está fazendo isso anualmente. São ciclos.
Porque eventualmente a gente se purifica aqui, mas a gente se suja ali, depois a gente precisa se purificar de novo. Por isso você toma banho todo tempo. Não é porque você tomou banho ontem que não precisa mais tomar hoje. Sujou. Então limpa de novo. E as festas bíblicas falam a respeito desse ciclo de redenção, que a gente precisa sempre se manter limpo. E aí nós vamos distribuir para vocês hoje algumas instruções. Nós temos aqui um papel que tem uma série de instruções, algumas instruções, não é exaustivo. E nós vamos dar para vocês também hoje alguns frascos de óleo. De onde que vem esse negócio de unção? De ungir a casa? Vem lá do Egito, gente. Vem lá da celebração da Páscoa, lá no Egito. E nós precisamos ungir. E aí eles tinham o hábito de fazer a unção anual. Todo ano eles iam lá, sacrificavam o cordeiro. E eles, para lembrar, ainda que não precisasse mais passar a morte, né, livrar da morte, eles estavam lá sempre ungindo seus lares, marcando no mundo espiritual. Porque para que serviu aquele sangue colocado nos umbrais? Era uma marca espiritual. Porque quem é que vinha? Era um soldado que via a marca? Não. Era o anjo da morte. Então era uma marca física, mas que tinha uma informação para o mundo espiritual. Por isso é que a gente unge, né? O óleo em si, ele não tem poder nenhum. A autoridade nos foi dada. Nós é que temos autoridade. O elemento, o óleo, ele não tem autoridade nele. Como aquele sangue do cordeiro lá na Páscoa não tinha autoridade nele, mas ele era uma marca, ele era um sinal de um lugar onde Deus estava mandando guardar, proteger, para que não viesse a maldição, a 10ª praga sobre aquele lar. Então, vou ler aqui para vocês algumas das instruções que vocês vão já vão receber. Deixa eu só ler para poder entregar para vocês. Como é que a gente prepara? Porque Jesus falou, olha, vai lá e prepara a Páscoa. Como é que se prepara uma celebração de Páscoa? Vamos começar uma restauração dessas coisas. Primeira coisa, sugestões. Isso aqui é uma adaptação do conceito, do sentido de uma celebração de Páscoa. Não precisa anotar, porque você vai receber isso nesse panfleto. Primeira coisa, reúna a sua família. Porque Páscoa é uma celebração familiar, onde você junta toda a família. Você vai apresentar a sua gratidão a Deus pela salvação. E para isso, você vai, quando juntar a sua família, você vai começar, preferencialmente, coloca um louvor. Pega lá o seu som, né, põe um louvor para tocar, faça lá uma oração, convide a presença de Deus na sua casa, no seu lar, e aí já começa pedindo perdão. Porque a salvação, ela vem pelo reconhecimento dos nossos pecados. Cristo Jesus, ele só pode lavar o pecado confessado. Então, começamos sempre pedindo perdão, confessando os nossos pecados pessoais. Como é uma celebração de família, não confesse somente os pecados pessoais, mas confesse os pecados de família. Aí talvez você tenha uma lista exaustiva das brigas, né? Mas faça confissão, né? Peçam perdão a Deus, peçam perdão uns aos outros. Marido, peça perdão para a mulher. Mulher, peça perdão para o marido pelas coisas que vocês fazem que Deus não aprova. Pais, peçam perdão para os filhos. Filhos, peçam perdão para os pais. É uma reunião de unidade familiar, de integração, e você precisa derrubar as barreiras que vão sendo erguidas. Regularmente a gente acaba estabelecendo algumas barreiras nos relacionamentos, então você precisa derrubar essas barreiras pelo pedido de perdão. Então, reúne sua família, coloque um louvor, ore a Deus, peça a presença dEle, peça perdão uns aos outros e peçam perdão a Deus pelos pecados de vocês, individuais e familiares. E aí faça uma entrega da casa de vocês ao Senhor. Pede para que Ele cumpra o propósito dEle no lar de vocês. Seria muito bom você declarar aquilo que Josué fala lá no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Declara assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Façam isso em família. Então essa primeira parte.
Aí você, segunda parte, você vai fazer um inventário espiritual da sua casa. O que eles faziam lá no Egito? E também em todas as celebrações que sucederam a Páscoa do Egito. Buscavam o fermento em todos os lugares. O fermento representa pecado, contaminação, coisas impuras. Que tipo de impureza pode ter dentro de casa? Você pode ter imagens de escultura, ídolos. Você pode ter um monte de coisa lá, que te remete para pecados do passado que você nunca eliminou, que nunca botou fora. Então caminhe, ande pelos cômodos da casa. Por cada cômodo da sua casa, vai em cada um deles, em todos eles. E busque os lugares mais ocultos da sua casa, os armários e as gavetas mais fechadas. Observa tudo que você tem e peça assim ao Espírito Santo, se existe alguma coisa contaminada aqui, me mostra. Me mostra se existe algum tipo de fermento, algum tipo de contaminação. Pede discernimento para Ele sobre coisas que estão na sua casa que não deveriam estar na sua casa. Por exemplo, símbolos religiosos de falsos deuses, estatuetas, imagens, coisas usadas em culto pagão, em feitiçaria, em coisas de espiritismo, de ocultismo. Algumas coisas que possam exaltar o mal, a violência, a imoralidade. Às vezes, roupas. Pode existir algumas coisas assim. Não que, mulher, você pode ter roupa íntima para o seu marido, né? Que você usa, né, na intimidade com você e seu marido, não tem nenhum problema, não tem pecado nisso. Mas existem algumas coisas que às vezes elas foram adquiridas ou usadas num determinado tempo que não eram puros. Isso é algo contaminado que precisa ser eliminado. Talvez você tenha ligações com o passado, com o pecado. Às vezes você guarda ali uma fotografia de um ex-namorado, de uma ex-namorada, você nunca se livrou daquele negócio. Cartinha de amor, de relacionamento que já acabou. Não tem nada a ver guardar essas coisas. Tem que botar para fora. Ah, eu ganhei lá o sutiã do ex-namorado. Ora, queima essa porcaria, gente. Então tem que identificar coisas que eventualmente possam te ligar ao Egito. Impurezas, coisas contaminadas. Existem, gente, às vezes tem coisas assim que parecem inocentes, mas não são. Brinquedos. Existem alguns brinquedos que na verdade são representações demoníacas. E daí está lá no quarto dos seus filhos e os seus filhos estão tendo lá pesadelo, pavor noturno. Mas tem lá uma figura de um demônio lá dentro do quarto dele. Não dá sossego para ele mesmo não, porque é um ponto de contato. Um objeto consagrado, desenvolvido para trazer maldição para as crianças. Existem muitos. E hoje está difícil você saber o que tem e o que não tem. Mas tem alguns assim que claramente são coisas demoníacas. Eu lembro que quando eu fiz as primeiras vezes na minha casa, eu e a Ana Paula fizemos junto com a Marcela e com a Natália. A gente saiu fazendo um limpa na casa, não foi, bem? Nós catamos tudo que parecia demoníaco, a gente catou e queimou. Até aquilo que não tinha demônio, falou, não, vai que tem, vamos queimar. Banana de pijama, que parecia ser, não, acho que até hoje, eu acho que banana de pijama não deve ter. Mas na dúvida, vamos queimar também. DVD, CD, ixi, um monte de coisa, gente. Então peça discernimento, não seja assim, não espiritualiza demais, né? Não sataniza, endemoniza a sua casa inteira, por favor, senão você vai ter que queimar tudo. Mas existem coisas ali que podem ter contato com as trevas sem você saber. Então peça ao Espírito Santo que dê discernimento. O livro de Deuteronômio, ele fala que, Deuteronômio capítulo 7, versículo 25 e 26, ele manda destruir esses objetos. Fala assim, ó, as imagens de escultura de seus deuses queimarás, a prata e o ouro que estão sobre eles não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que te não enlaces neles, pois são abominação ao Senhor teu Deus. Não meterá, pois, coisas abomináveis em tua casa, para que não sejas amaldiçoado. Semelhante a ela, de toda a detestará e de todo a abominarás, pois é amaldiçoada. Então existem coisas amaldiçoadas que Deus fala assim, olha, lança fora, porque isso vai trazer maldição para você. E fala assim, mas isso aqui é de ouro. Fala, desfaz, não importa, isso aqui tem valor monetário, não presta. Deus está falando assim, queima.
Não cobiça nem o ouro e a prata que está sobre eles. É para destruir. Porque isso não vai trazer bênção, isso vai trazer maldição. Então queima, como a Bíblia manda fazer. A Bíblia manda queimar, então você vai fazer o quê? Você vai fazer uma fogueira, você vai queimar esse negócio. Tem coisa que não dá para queimar. Vidro não pega fogo, mas quebra. Então você quebra e joga lá no fogo. Tem outras coisas que não incendeiam, que não são materiais combustíveis, mas você pode amassar, você pode dobrar, você pode pisar, você pode meter o martelo, meter marreta, destruir, quebrar e joga lá no fogo também. O fogo não vai consumir, mas passa pelo fogo todas as coisas. E quando você queimar isso aí, você pede perdão, né, por ter mantido essas coisas dentro da sua casa. Agora uma coisa importante, não faça isso. Não vai pegar as coisas do seu cônjuge e queimar, destruir sem autorização do seu cônjuge. Às vezes seu marido, né, tem coisas lá que foi recebendo tradicionalmente da família, veio de pai para filho, de avô, de bisavô, não sei o quê, e chegou até ele. Tomara que ele tenha discernimento de queimar essas coisas. Às vezes é a mulher. Mas se ele não, se a pessoa que é dono daquele negócio lá não autoriza, então não toque, não é seu. Faça coisa em comum acordo. Os seus faça sempre. O que é do outro, né, tenha cuidado. E quando for das crianças, às vezes é coisa que ganhou em aniversário, ganhou presente de aniversário, ganhou de outras pessoas, ou mesmo você mesmo deu sem entendimento, você vai precisar ter muita sabedoria para poder tratar isso com as crianças, porque às vezes a criança não entende. Eu até pedi para a pastora Sabrina para falar um pouco sobre isso lá com as crianças hoje. Pedi tardiamente, porque só pedi hoje. Devia ter instruído antes, né, para que as crianças já chegassem até incentivando vocês em casa. Pai, vamos destruir aquele negócio lá, aqueles demônios que estão lá em casa. E tem, gente, tem muito brinquedo que é consagrado a Satanás, para amaldiçoar as crianças. É o que está dizendo na Bíblia. Então lança fora porque tem maldição ali. Quarto, purifique espiritualmente toda a casa na parte externa também. Não anda só dentro não, anda se você tem quintal, se tem varanda, dá uma andada por isso aí, né? Vê se tem alguma coisa na área interna, vê se tem alguma coisa na área externa, confessa os pecados e tudo que você achar que está contaminado, vai desfazendo. Quinto, expulse os espíritos malignos. Enquanto você faz isso, se tem contaminação espiritual, você tem que exercer a autoridade de mandar os demônios ir embora. Repreende os demônios, use de autoridade. A autoridade está em nós. Jesus disse: eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Ele nos deu autoridade contra todo o poder do mal e falou que nenhum dano ele pode nos causar. Então você tem que usar de autoridade. Se você não usa de autoridade, o diabo exerce autoridade sobre você. E mesma coisa com um cachorro. Se você souber usar a autoridade com um cachorro, ele vai se submeter a você. Mas se você afinar para o cachorro, ele cresce para cima de você. Então você tem que mostrar que você é mais valente do que ele, que você manda mais nele. E para mandar no cachorro, não adianta falar: cachorrinho, sai daqui. Ei, pss, pss, vai embora, vai embora. Tem que falar firme com ele. Sai! Lá em casa tem cachorro, gente. Se falar manso, não vai. Então tem que mostrar quem é que manda. Então com o diabo também você tem que mostrar quem é que manda. Manda embora. Agora, enquanto você está fazendo isso, enquanto você está vistoriando a sua casa, você já vai estar carregando o seu óleo. Você vai carregar o seu panfletinho, você vai estar seguindo as instruções, mas você já vai indo com o seu óleo. E em cada portal, pode fazer nas janelas também, você unge as duas laterais das portas e a parte superior. E nas janelas você também unge as duas laterais e a parte superior. O judeu, imagina o judeu faz sinal da cruz, né? Eles abominam a cruz, mas na hora de ungir a casa, estão lá fazendo o sinal da cruz, ungindo a casa. Então unge em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cobertura, proteção, passa nos umbrais, passa em todas as portas e janelas que dão acesso para a área externa. Interna não há necessidade, né? Porque você está marcando o território de maneira exterior. E você também, quando você estiver ungindo, você unge os 4 cantos do seu terreno. Vai lá, põe um pouquinho de óleo, consagração. Para quê? Para fazer a remissão daquela terra. Né? Faz a remissão da terra.
Fala, Senhor, e pede perdão. Sempre quando eu vou fazer uma consagração de um território, de uma casa, de alguma coisa assim, eu peço perdão pelos pecados praticados ali antes de eu estar ali. Então, se você tem uma casa que você entrou ali, você não sabe quem morou ali, o que fez, se teve feitiçaria, se teve encantamento, se teve macumbaria, se alguém invocou demônios naquele lugar, então você peça perdão, até por aquele que você não sabe. Pede perdão e pede remissão daquele território, porque pode ter sido consagrado lá no passado. Ou mesmo, eu que construí, tá? Mas às vezes aquele terreno, lá no passado houve derramamento de sangue, antes de você comprar aquele terreno. Você não sabe se ali foi um lugar onde tinha feitiçaria antes no passado, se houve violência, se houve derramamento de sangue. Então peça a remissão do território. Fala, agora eu estou aqui, então isso aqui é território do reino de Deus. E anula toda a legalidade que o diabo tinha naquela região da sua casa. Eu queria que os pastores viessem aqui à frente, pastores, pastoras. Nós vamos precisar de diáconos também. Peguem aqui essas bandejas. E por último, sabe o que você vai fazer? Você vai fazer uma ceia em casa. Porque a celebração da ceia, acho que um segura o papel, o outro segura a bandeja, né? Um entrega o óleo, o outro entrega o papel. A celebração da ceia, ela foi estabelecida para ser feita em casa. Quem trouxe esse negócio de que a ceia tem que ser celebrada pelo sacerdote dentro da igreja foi o clero romano. Para quê? Para exercer a autoridade sobre as pessoas. Falando, não, o pai de família não pode celebrar a ceia. Ora, a ceia é Páscoa, gente. Páscoa que deu origem para a ceia. E quem celebrava a ceia era o pai de família. Mas daí o clero romano, para poder tirar a autoridade do sacerdócio doméstico e ficar com a autoridade para ele, para manipular e controlar as pessoas, para controlar a sociedade, impediu de que as pessoas fizessem a celebração da ceia em casa. Falou, não, é só o sacerdote que pode ministrar a ceia. E aliás, não só trouxeram para dentro da igreja, do templo, e tiraram de dentro de casa a celebração da ceia, mas também disseram assim, olha, criança não pode. Por que não pode? Porque tem que fazer a primeira comunhão. Onde é que está isso? As crianças, elas participavam da ceia dentro de casa. A ceia não é um negócio para quem é batizado. Onde é que está escrito esse negócio que a ceia é só para quem é batizado? Se a origem é a Páscoa, se a ceia foi iniciada com origem na Páscoa, a Páscoa era uma celebração de família, pai, mãe, filhos. E os filhos participavam. Aliás, a participação dos filhos é fundamental na celebração da ceia de Páscoa. E também a ceia, da Santa Ceia do nosso Senhor Jesus, que é o nosso Cordeiro Pascual, pode ser feito em casa, deve ser feito em casa. Então, celebre a ceia em casa. Celebre a ceia em casa. Pega lá o cálice, pega o pão, parte o pão, come com a sua família, toma o cálice com a sua família, celebre isso. E agradeça a Deus. E aí, sugiro para você que você cante na sua casa. Se vocês cantam, cantem, coloquem louvor, né? Façam uma adoração, façam um culto de adoração, de gratidão a Deus. Leiam o Salmo 118, que fala de Jesus, ou um outro salmo de sua preferência também. Faça da sua casa um ambiente. Tem óleo para todo mundo aí. Tem óleo para todo mundo pode pegar. Todo mundo pode pegar. Então, traga a presença da glória de Deus para a sua casa, amém? Quem gostaria de começar a restaurar a celebração com gratidão e com entendimento, amém? Então, fica em pé no seu lugar, eu quero orar. Aliás, eu vou orar depois que você pegar o óleo, depois nós vamos consagrar. Então, vem aqui, pode vir pegar, todo mundo pode pegar, né? Você vai fazer um só por família, mas tem o suficiente para todo mundo. Então pode ficar mais aqui à frente, vem cá, vem aqui, pastores, vem aqui, vem mais no centro. Pega o óleo e o papel, tá? Pega o óleo e papel. Salvador, na cruz
Cristo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Tem suficiente para todo mundo, gente. Pode pegar. Às vezes tem alguém que você quer levar. Você pode levar para essa pessoa também. Se você tem alguém que você precisa entregar, é o panfleto e o óleo, pode entregar. Por sua cruz, a morte me livrou. Pastores, traz aqui à frente. Está faltando aqui na frente, gente. Pastor Moisés, traz aqui, pastor. Pastor Moisés, traz aqui, ó. Mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou quanto és fiel. Na cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Glória a Deus, gente. Nós vamos orar por esse óleo que está na sua mão. Me perguntaram, pastor, e... Não entendi. Ah, ok. Perguntaram, pastor, eu moro em apartamento, como é que eu faço para queimar as coisas? Põe numa sacola, né? Às vezes tem coisa que você pode queimar na própria churrasqueira, mas às vezes não, né? Põe numa sacola e depois você arruma um lugar onde você possa queimar isso, né? Leva num lugar, coloca lá um querosene, taca-lhe fogo, né? E repreende a obra que possa haver ali de contaminação naqueles objetos. Se não der para fazer isso na própria sexta-feira, recolha, faça a limpeza da sua casa na sexta-feira. Às vezes você não vai conseguir queimar na sexta, mas você vai poder queimar no dia seguinte, né? Então, mas faz a limpeza, faz a purificação na sexta-feira, faz esses procedimentos aqui e atrai a presença. Nós vamos envergonhar o diabo, amém? É tempo de restauração de todas as coisas. Jesus, ele volta num tempo da restauração de todas as coisas. É o que Pedro diz lá em Atos 3:21. E esse é um tempo da restauração das nossas raízes. Vamos restaurar a celebração de Páscoa. Eu quero te ver aqui na sexta-feira, porque na sexta-feira eu vou mostrar coisas diferentes. 19 horas começa a adoração na sexta-feira. Nós
vamos ter irmãos de outras igrejas ministrando louvor, um teatro de irmãos de outras igrejas também. Então a gente vai ter uma festa de celebração, né? E a gente vai estar ministrando como é que ia acontecer isso. Daí você pode fazer isso na sua casa, né? Vamos te ensinar, você pode fazer isso na sua casa. No domingo de manhã, gente, a gente tem sempre EPE, mas tem 3 domingos no ano que a gente não faz EPE, a gente não faz a programação do domingo de manhã na igreja, que é Páscoa, Dia dos Pais e Dia das Mães. Por que a gente não faz programação no Dia dos Pais, Dia das Mães e na Páscoa? Porque nós queremos que você esteja em casa domingo de manhã, nessas 3 datas, família reunida, comendo junto, faz um churrasco, se diverte, tenha lá o seu tempo de lazer, de comunhão familiar. Então no próximo domingo nós não teremos EPE, voltamos no outro domingo, que está uma bênção, está muito joia. Aliás, nós estamos agora no livro de Êxodo, e no outro domingo nós vamos falar exatamente sobre a saída do Egito. Hoje nós ficamos na primeira parte da preparação para a saída, então na próxima nós vamos falar da saída da libertação nas 10 pragas do Êxodo do povo de Deus. Vem para cá aprender a Bíblia, amém? Pega o seu óleo aí, segura ele na sua mão direita. A mão direita representa a autoridade. Talvez você já tenha um óleo lá na sua casa também, você pode usar o dele. Deixa eu só dizer uma coisa, sabe? Segura só um pouquinho, deixa eu falar. Não use isso de maneira supersticiosa, ok? Não use de maneira supersticiosa. Por favor, não faça isso, porque tem muita gente que usa de maneira supersticiosa. Não faça isso, né? Faça crendo no seguinte: na simbologia que existe no óleo. O óleo fala do Espírito Santo e a unção fala a respeito da proteção da marca. É uma marca física com uma representação para o mundo espiritual. Onde você marcar, você vai pedir assim: Senhor, confirma essa marca, para que os anjos saibam que aqui eles são bem-vindos e para os demônios saberem que aqui eles não podem entrar. Sempre que você ungir, você vai estar declarando isso no mundo espiritual, mas a autoridade está no nome de Jesus. Tem muita gente que às vezes nós usamos o óleo extra virgem de azeite. Existe muito comércio dessas coisas por aí. E às vezes você vai numa loja onde vende óleo de unção e na maior parte dos casos tem um óleo coloridinho, cheirosinho, né? E as pessoas compram aquele óleo de unção e sai passando. E só que aquele óleo, na maior parte das vezes, não é feito de azeite. O óleo tem que ser feito do azeite extra virgem. Biblicamente ele é produzido a partir do azeite. E a maior parte dos óleos que se vende por aí é óleo mineral. Óleo mineral não é extraído da azeitona, e ele é vaselina líquida. Então quando você usa aqueles óleos minerais, coloridinho, perfumadinho e tal, e você pensa que você está ungindo, na verdade você está vaselinando. Porque o óleo mineral é vaselina líquida. Então sempre que você for ungir, use o óleo. É melhor você usar o óleo que você tem na sua cozinha, o azeite que você tem na sua cozinha, do que usar esses óleos de óleo mineral, né? Que é artificial. Então o evangelho artificial já tem muito, palavra artificial já tem muito, até o óleo artificial já tem. Então não use o artificial, né? Use o legítimo. Pega o seu óleo, seu azeite extra virgem que você tem na sua cozinha, usa aquele, mas não usa esses que não são verdadeiros. Amém? Está valendo. E esse tá aromatizado com mirra, né? Que é a principal essência usada em óleo de unção. Então segura ele na mão direita. Pai, nós queremos apresentar a Ti, Senhor Deus, esses vasilhames, esses frascos com óleo. E Senhor, eu quero Te pedir em nome de Jesus, que o Senhor nos dê graça, discernimento, quando tivermos ungindo os nossos lares, para usarmos isso com autoridade no nome de Jesus. Eu sei que o poder não está no óleo, nós não usamos ele de maneira supersticiosa, mas nós usamos para simbolizar, para marcar no mundo físico e espiritual a autoridade do Senhor sobre as nossas vidas e sobre os nossos lares. Senhor, também quando ele for usado para ungir o enfermo, eu peço, Senhor Deus, que a Tua marca esteja sobre o enfermo. Quando for ungir os umbrais, os portais de um lar, que esteja. Quando for ungir qualquer outra coisa, Senhor, que ele seja para consagração ao Senhor sempre. Senhor, dá graça, autoridade, sabedoria,
discernimento aos teus filhos e tuas filhas, para que usem da autoridade que o Senhor já nos concedeu, no nome de Cristo Jesus, para desfazer todas as obras de Satanás e destruir tudo aquilo que ele tem semeado dentro dos nossos lares e especialmente também contra a vida das nossas crianças. Então, Senhor, nós abençoamos agora esse óleo e pedimos, Senhor Deus, que o Senhor esteja com cada um dos teus filhos, as suas filhas, e que o Senhor reconheça e dê ordem aos teus anjos para reconhecerem esse óleo como uma marca, Senhor Deus, de consagração. Tudo aquilo que ele tocar, todo ambiente, todo território seja marcado para o Senhor. Nós queremos ungir e declarar que os nossos lares, que as nossas casas, aquilo que nós temos pertence ao Senhor. Nós somos embaixadores e aquilo que nós possuímos são embaixada do Reino dos Céus aqui na terra. Então usa, Senhor Deus, os teus filhos, as tuas filhas, para trazerem o teu reino aonde eles estiverem, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus e aleluia. Quem vai usar o óleo? Glória a Deus.